Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui para a honra e a glória de Deus, gravando a última parte, capítulo 11 de Hebreus, versículo 23 ao 40. Diz assim para nós: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Muitas pessoas acham que aliás, tem pessoas que incutem na mente das pessoas que é pecado a pessoa questionar, né, querer saber o porquê disso, o porquê daquilo. Por exemplo, por que que a Bíblia deixa claro que os pais de Moisés decidiram preservar a vida deles por ele ser bonito, não é? A gente pode questionar, mas como assim? Quer dizer que se o menino fosse feio, eles iam levar essa criança à morte? A gente tem que pensar não somente nessa frase, mas a gente tem que levar em conta o que os pais deles fizeram depois. Por exemplo, aquela criança, ela foi ocultada e eles viram que ela era uma criança bonita. E aqui frisa que eles não tiveram medo do decreto do rei. E a gente vê essa questão da beleza. Note que futuramente a mãe dele decide colocar ele no rio, propositadamente no rio. Com certeza ela sabia que a filha do faraó ia até aquele rio. Ela não colocou seu filho ali por acaso. Não foi sem propósito que ela colocou aquela criança ali. Então ela colocou com um propósito. Provavelmente ela já sabia que a filha do rei se banhava ali e que aquela criança sendo bonito iria atrair eles, porque essas culturas do passado e até mesmo hoje, eles vão muito pela beleza. Então, eles já viram na beleza da criança algo que poderia ajudar a manter a vida de Moisés. Eles usaram a fé, mas eles também usaram a estratégia. Foi de usar aquela beleza que aquela criança tinha para colocá-la ali boiando no rio. Por quê? Se eles queriam que a criança fosse embora, eles teriam colocado num ponto certo, né? De correnteza. Se era para a criança morrer, não ia colocar num vasinho que boiava, né? Então eles já colocaram no vasinho que boiava, colocaram ali por perto e notamos que Miriam estava ali por perto. Então foi algo proposital, foi tudo pensado. Então, com certeza, eles já sabiam, aquela mulher ia estar lá, né? Ela iria se encantar com a beleza, claro que eles contaram com a ajuda de Deus. Eles contaram que Deus tocasse no coração daquela mulher, porque ela poderia não se sentir tocada. Mas eles usaram a fé nesse ponto, no ponto em que Deus iria tocar o coração da filha de Faraó. Mas eles não ficaram só esperando, Deus vai agir. Deus já tinha dado a eles, olha, observa a beleza. E Deus colocou ali no coração deles, com certeza, a estratégia. Eles tiveram fé e usaram a estratégia que Deus deu a eles para manter o seu filho vivo. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então a gente nota aqui que Moisés, ele sabia a sua origem, ele sabia de onde que ele vinha, com certeza, né? Moisés tinha características hebreias, né, nele. Então, o fato de ele ter sido criado pela filha de Faraó não deixou ele com aspecto do egípcio, né? Não, deixou ele com aspecto hebreu, né? Então ele via toda a vida dele de luxo, de prazeres ali, ele podia fazer os pecados ali que o povo egípcio praticava, né? As idolatrias, as orgias, poder mandar, né? Ele podia mandar porque ele era filho da filha de Faraó, mas a palavra de Deus deixa claro aqui para nós que ele não levou em conta essas coisas, ele não levou em conta os prazeres dessa vida, pelo contrário, ele abriu mão de tudo, ele não quis as possibilidades da adoção dele, egípcia, pelo contrário, ele preferiu ser como um dos escravos, né? Porque a gente sabe que Israel, assim como o povo egípcio, né, eles eram escravos, não eram escravizados, tipo, que nem os escravos que a gente conhece, que já foi aqui no Brasil. Não, eles eram escravos porque eles tinham cedido tudo na época da grande fome que houve. Então, eles foram escravizados, ou seja, eles deram a vida deles para o Egito, ou seja, o Egito podia fazer com eles o que quisesse, né? Fosse de um mordomo, que nem era o caso de José,
até mesmo um escravo de coisas mais pesadas. Então, eles eram escravos assim, não somente eles, mas também o próprio povo do Egito e quem foi alcançado ali dos 7 anos de fome. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha, a gente nota aqui que o Moisés, né, o próprio Moisés, ele já sabia que a vida dele, ele teria que renunciar à vida dele para querer a vida do Messias, a vida do Cristo, a vida do enviado de Deus. Ele já tinha essa visão de que ele tinha que renunciar àqueles prazeres momentâneos, terrestres, por causa de algo maior, do galardão celestial. Então a gente nota aqui que já no passado, Cristo já era conhecido desde o passado. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, quando ele foi embora do Egito, por exemplo, quando ele foi fazer lá a justiça por conta dos seus conterrâneos que foi maltratado ali, ele foi embora, né? Ele sabia que o rei iria ali ser contra ele. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então ele obedeceu ao Senhor quando o Senhor disse assim: olha, você tem que dizer para o povo que é para passar o sangue aqui, sangue nos umbrais da porta, tem que fazer isso, comer esse cordeiro assim, né? Então ele obedeceu ao Senhor em tudo. Pela fé ele realizou aquilo, foi um ato que ele não viu o anjo, né? Ele, tipo assim, peraí, quais são as garantias de que esse anjo vai passar mesmo? Que eu não estou falando algo em vão para o povo? Não, eu vou lá e obedeço. Então ele obedeceu e aconteceu conforme Deus havia mandado. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então eles foram obedientes. Aqui já não está mais falando só de Moisés em si, mas ele está falando dos hebreus todos, como eles obedeceram ali e passaram aquele Mar Vermelho mesmo sabendo que era um mar. Muitas pessoas dizem que não é um mar, que é um lago, que é esse e aquilo outro. Eu nunca vi com os meus olhos, né? Mas qualquer coisa que já chega na minha cintura ou que deixa os meus pés flutuando assim, que já não alcança mais o chão, para mim já é uma coisa profunda. Essas pessoas aqui, elas tiveram a fé de passar por aquela águas profundas, e eles foram obedientes. O mar só abriu quando eles decidiram passar. O faraó e os soldados dele, né, tentaram entrar ali, mas não aconteceu a mesma coisa, porque a ordem para marchar dentro do mar não era para eles, era somente para o povo do Senhor, o povo que estava ali obedecendo àquela ordem de marchar por dentro do mar. Então, eles não conseguiram, né? O autor deixa aqui bem claro. Lembrem-se, pessoal, que essas pessoas, elas foram obedientes, elas marcharam, sendo que o faraó e os seus homens tentaram passar, mas não, por eles não ter o coração com Deus e não estarem ali na prática da fé em Deus, eles foram tragados por aquelas águas. Então, o autor do Hebreus está ali relembrando a eles todos esses atos de fé, para que a fé deles possa voltar, possa retornar ao que é certo. Essa era a intenção do autor do livro de Hebreus para com os hebreus para os quais ele estava se referindo. E claro que também para nós. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Eles obedeceram, né? Rodearam aquelas muralhas. O que derrubou as muralhas não foi eles ficarem ali pisando e tudo mais, foi apenas o ato deles obedecerem a Deus numa ação. Então Deus disse assim: vai, faça isso. Por exemplo, lá em Josafá, a ordem era para que eles fossem, mas eles ficassem parados. Aqui, no caso de Jericó, a ordem é para que eles fossem, parecesse um bando de tolo assim, né, rodeando ali a cidade, mas eles não atiraram flecha, não fizeram nada contra até aquele momento, né? Eles não fizeram nada disso, apenas eles deveriam marchar, mostrando ali que eles estavam ouvindo a voz de Deus e obedecendo a ele, porque a palavra de Deus diz para nós que o que você faz no mundo terrestre, essa ação,
ela é consolidada, é registrada no mundo espiritual, né, no mundo sobrenatural, naquilo que a gente não vê. Então o Senhor disse, aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Então eles ligaram a obediência, eles ligaram, consolidaram a fé deles com aquela ação. Eles mostraram a fé deles através daquela ação, daquele ato. Era isso que Deus estava querendo dizer para o povo, né? Que eles tinham que marchar para que ali, não somente Deus, porque Deus sabe, conhece o coração, mas havia as questões espirituais. Por exemplo, o maligno sempre está presente na vida da gente. Então, existem ações, por exemplo, quando uma pessoa diz palavras, vem uma situação ruim sobre a sua vida, e às vezes você quer se detonar com palavras ruins, você tem que falar palavras de bênçãos. Estou cansada de falar isso, porque eu percebo que o maligno quer que eu fique ali me derrotando, sendo levada pelas circunstâncias ruins. Então, o Senhor toca no meu coração. Não, fala assim com a tua boca, fala para que o maligno saiba que dentro da tua mente tu tá tendo fé em mim. Então eu falo com a minha boca. Eu lembro que uma vez eu passei por uma situação muito difícil, sofri uma humilhação ali, né, de uma pessoa, diante de muitas pessoas, e eu saí chorando, eu fiquei muito, muito triste, muito frustrada, né, com aquela situação. O Espírito de Deus começou a falar na minha mente: você é capaz de me louvar nessa situação? E eu, dentro da minha mente, eu dizia: sim, Senhor, eu te louvo. Deus falou, perguntou de novo. Eu me lembrei de Pedro, quando o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele faz essa pergunta para Pedro. A palavra de Deus diz que quando ele perguntou a terceira vez, Pedro ficou triste. E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Por quê? Até então Pedro não tinha se dado conta do que o Senhor estava perguntando a ele. Porque Deus estava falando para Pedro: Pedro, eu te perdoo. Pedro, olha, eu ainda te amo, Pedro. E tu ainda me amas? Tu se perdoou, Pedro, pelo que tu me fizeste? Era isso que o Senhor estava querendo falar para Pedro. Provavelmente Pedro estava triste dentro do coração dele, se questionando: será que eu amo de fato o Senhor? Então Deus, ele faz isso com a gente. Então Deus perguntou a mim, né? 3 vezes ele perguntou a mim se eu era capaz de falar uma palavra, verbalmente, expressar verbalmente. Então naquele momento eu disse: eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Falei desse jeito, naquele momento ali, chorando diante da grande humilhação que eu tinha passado. Então, quando eu falei essas palavras, assim, quando eu expressei verbalmente essas palavras, eu senti a presença de Deus ali muito mais real, porque com a minha frustração eu não estava conseguindo enxergar aquela presença de Deus. E provavelmente o maligno estava querendo se aproveitar daquela situação para me derrubar cada vez mais, para me frustrar cada vez mais. Mas Deus entra com a ação dele e opera suas maravilhas, e através de uma simples expressão verbal, ele muda o contexto da nossa mentalidade, o contexto da nossa vida. Então, por isso que muitas vezes Deus pede ações de nós, para que a nossa fé possa ser cada vez mais consolidada. Aqui Raabe não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz aos espias. Ela expressou paz. Então, dentro do coração dela, ela não estava querendo o mal deles, ela estava querendo a paz. Então Deus, ele poupou Raabe através disso. É por isso que a gente tem que ter um coração com paz, um coração bondoso, para que Deus possa ver as nossas atitudes, e assim as nossas atitudes possam nos ajudar também nas nossas ações diárias, através do Espírito de Deus agindo na gente, porque não tem como o Espírito de Deus agir aonde a treva, a maldade, né, a falta de amor, a falta de paz existe, o egoísmo, a raiva, a ira, né, a inveja. Então o Espírito não tem como atuar ali, porque a gente vai estar dando lugar à carne. Então é necessário que a gente tenha em nós aquilo que é agradável a Deus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então ele não colocou todas as pessoas aqui que a gente conhece, que a gente conhece assim na Bíblia, né? E pessoas até mesmo que estavam dentro do contexto bíblico, mas que ele conhecia por fora, ele não foi colocar aqui. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas,
fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então ele está falando aqui, por exemplo, ó, a gente tem Gideão. Gideão foi capaz de subjugar reinos. A gente sabe que quando o Gideão foi chamado, tem uma pessoa que tem um sonho, né? E diz que tinha sonhado que um pão rolava. Acho que é mais ou menos isso o sonho. Sei que a pessoa sonhou com um pão. E esse sonho era falando do Gideão, né? Então, através da fé, da obediência dele, né? Ele foi ali e Deus operou grandes maravilhas através dele. Esse Baraque aqui que ele está falando é o Baraque lá que chamou a Débora para ir para a guerra, né? Então é esse Baraque aqui. Sansão, no caso, né? Ele foi uma pessoa que foi capaz, né, de fechar a boca dos leões, assim como Davi, né? Jefté, ele se tornou poderoso através de quê? Através daquele ato, porque ele era rejeitado, aquele ato de obediência a Deus. Ele era rejeitado pela sua própria família por ser o filho de uma prostituta. Então, quando eles chegaram para ele e disseram assim, olha, vem guerrear com a gente, seja o nosso líder. Então ele disse assim, olha, mas vocês vão me deixar ser o cabeça, tudo mais, vocês vão me dar a honra que vocês tiraram de mim. Então, era isso. Davi foi uma pessoa, ele teve momentos difíceis. O profeta Samuel foi muito obediente a Deus em todas as coisas. O relato da vida dele é um relato maravilhoso, né? Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Aqui no caso está falando de viúvas, né? Da mulher de Sunem, né? Da viúva que teve o filho dela ressuscitado por Elias, se eu não me engano. Da mulher de Sunem também, que foi a que teve o filho, se eu não me engano, ressuscitado por Eliseu. Até mesmo a Marta e Maria, né? Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate. E muitas pessoas, eles aceitaram a morte ao invés de serem resgatados, né? Muitos foram mortos por causa da fé, para obter superior ressurreição. Então essas pessoas morreram, elas criam que iam ser ressuscitadas, então elas não colocaram a sua esperança e não se corromperam nesse mundo. E tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu vou me ajoelhar, mas Deus conhece o meu coração, Ele sabe que por dentro eu sou fiel a Ele. Então tem muitas pessoas que usam aí essa desculpa, né, de dizer assim, eu vou fazer isso, mas Deus conhece o meu coração. Note, Daniel, né, quando ele chegou lá no reino, ele disse, eu não vou comer das iguarias do rei. Ele poderia ter comido e dito assim, Deus conhece meu coração, né? Não, mas ele não fez isso. Então, a gente, muitas vezes, hoje em dia, a fé, ela bate muito de frente com isso, né? Com pessoas que querem dar o jeitinho diante de Deus, sendo que Deus conhece o interior do nosso ser, né? Jeremias apanhou, foi jogado lá no poço. Daniel foi jogado na cova dos leões. Eu vou morrer, mas eu vou continuar sendo fiel a Deus. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sei que mesmo que eu morra aqui, Deus vai me ressuscitar. Então eu vou dar essa vida também, essa carne corruptível aqui, corruptível no sentido, vou voltar à palavra, porque essa palavra corruptível dá muito a entender de se corromper. Vou dizer assim, essa carne que se desfaz, né? Eu não tenho medo de dar esse corpo físico, porque eu sei que o Senhor vai me dar um corpo glorioso. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Quem seria esses, né? Será que não era o próprio José? José e outros mais, né? Que passaram aí por essas situações. O próprio Paulo também, né, sofreu esse tipo de situação. João, Pedro, eles passaram por essas situações também de açoite, de prisões, né? Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Aqui a gente tem aí, muitas pessoas dizem que Isaías foi cerrado pelo meio. Eu nunca estudei historicamente sobre esse fato, né? Mas muitas pessoas falam que Isaías foi cerrado ao meio. Mortos a fio da espada, que a gente sabe que muitos profetas foram mortos, inclusive tem até um profeta que ele era filho do sacerdote, que cuidou desse rei, que havia um sacerdote que junto com a mulher dele tirou aquela criança lá, na época que a Atália, se eu não me engano, acho que era a rainha Atália, estava matando os parentes dela para poder ela ficar no trono. Então ela matou, e essa criança eles conseguiram resgatar, ele ficou, foi resgatado tudo. E aí depois, mesmo depois de anos, o Joiada ajudando, levando, ensinando, né, aquela pessoa,
e tudo mais. Aí, mais na frente, ele vai e mata, se eu não me engano, o filho desse sacerdote, que no caso era um profeta, se eu não me engano, chamado Zacarias. Mas eu vou botar aí na tela, se for verdade, eu coloco aí na tela. Senão eu vou colocar assim, eu errei. Sei que houve aí um profeta que foi morto assim. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras. A gente sabe que João Batista andava assim, né? Que muitos profetas também andavam assim. Necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não eram dignos, não era digno. E nem é, né? Errantes pelo deserto, pelos montes. A gente sabe que Elias andou assim, né? O João Batista, pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Pelos antros da terra, a gente lembra aí aqueles profetas acho que é copeiro, né? Do rei Acabe guarda, protege. Esses profetas, né, eles ficaram escondidos, né? Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Qual foi a promessa? A promessa de ver Cristo voltando, de obter a ressurreição logo, de imediato, né? Então, eles não obtiveram esse alcance dessa promessa por respeito, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o que é que eu entendo aqui com essa passagem, né? Que ele diz assim, essas pessoas, elas foram aperfeiçoadas porque o testemunho delas, eles passaram por aquilo porque através de nós, a gente ouviu o testemunho delas. Então, eles foram aperfeiçoados, eles foram aprovados, porque eles resistiram ao mal. Eles resistiram, eles foram fiéis a Deus, mesmo em face da morte, como está escrito lá no livro de Apocalipse. E assim, por a gente crer também, Deus torna eles muito mais perfeitos ainda, muito mais aprovados ainda. Então, Deus, ele se alegra quando uma pessoa ela é fiel, porque aquela fidelidade deles serve para outras pessoas, impulsiona outras pessoas a seguirem firmes e fiéis na sua palavra. Então é muito lindo isso, é muito maravilhoso saber disso, que muitas pessoas tiveram que passar por situações terríveis e ainda passam, né? Porque existem muitos homens e mulheres de Deus no mundo aí sofrendo perseguição, duras provas, para que a fé de muitos sejam aperfeiçoados. Claro que muitas pessoas hoje em dia vivem uma vida de fachada, né? Tá longe de ser essas pessoas assim aqui que a gente vê que são os heróis da fé, que a gente chama, né? Tem muitas pessoas que não sabem nem o que é mais Deus, né? Elas estão tão perdidas, elas carregam a Bíblia, elas se vestem padronizadas, elas se dizem ser filhas de Deus. Sou filha do rei, enche a boca, né? Mas eles estão tão longe de serem filhos de Deus, porque eles não aguentariam nenhuma prova. Eles estão cada vez mais adentrando as trevas desse mundo, estão ficando cada vez mais ligados a este mundo e desligados do autor da vida. Então, muitas pessoas que desconhecem as escrituras, a fé verdadeira de um filho de Deus, o que é você passar por uma prova cotidianamente, rejeitar o mal, renunciar à carne, viver a doçura e a beleza de ter um Senhor ao seu lado, comungar com Ele, com um amigo verdadeiro, o Senhor de nossas vidas, o autor das nossas vidas, da nossa fé, da nossa salvação. Muitas pessoas não sabem nem mais quem é Cristo. Elas estão perdidas. É triste, é triste. É muito triste a gente saber que existem pessoas que estão longe de saber quem de fato é Cristo, porque elas estão mais arraigadas a este mundo, mais alicerçadas neste mundo do que na própria palavra do Senhor, seja ela escrita ou naquela palavra que o Senhor diz nas suas mentes. Então é muito triste saber que muitas pessoas não estão se preparando para encontrarem o Rei, assim como infelizmente no passado muitos hebreus haviam abandonado a fé deles no autor da vida, no autor da salvação. E assim também é maravilhoso saber que homens e mulheres levaram a sua fé ao último grau,
como a gente conhece através da história, pessoas ainda já nessas épocas da Idade Média, né, após a Idade Média, que não cederam, não levaram em conta perder a vida aqui para poder dizer assim: eu sou filha do rei, eu sou do Senhor, eu não vou negar a minha fé para viver as doutrinas dos homens. Então eu também fico feliz por isso, eu fico feliz, muito feliz por saber que existiram homens e mulheres, tanto no passado longínquo como no passado próximo, que foram fiéis e que me ensinam a ser fiel ao Senhor. Então, louvo ao Senhor por isso. Eu espero que vocês possam ter crescido no conhecimento do Senhor através da palavra dele, não através do que eu falo, do que eu tento aqui explicar com a minha, com o meu simples entendimento, né? Mas pela capacidade que o Espírito de Deus dá a cada um de nós, né? No nosso coração, na nossa mente, de entender a sua palavra, né? Não de acordo com a minha vontade, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor. Muitas das vezes a palavra pode até ser dura, mas a verdade da salvação é certa. E é necessário que a gente viva uma fé verdadeira para que a gente possa encontrar de fato o Senhor da nossa fé. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.